tem 34 anos. Vou fazer agora, está com uns dias, 34 anos de casado, né? Sou casado com a Nadiésia. Ela tem os votos definitivos. Eu estou caminhando esse ano, né? Com graça de Deus. Tem a Raésia. Tem o Gabriel, tem 24 anos. A Raésia é da comunidade, né? Está no processo de retorno. Casou-se também com membro da comunidade, Tiago. Tem um filho, Rafael, aliás, Gabriel, que é o filho de 24 anos. Também era da comunidade, saiu. Mas graças a Deus, Deus está fazendo um processo de retorno, né? E tem o filho, Rafael. Rafael, filho da graça. A menina disse que a reparação, como era a reparação? Adote um filho, não foi? Isso Deus mandou para mim. Isso foi um presente de Deus para reparar todas as misérias do meu pecado. Né? Ele se cuida de mim. Até essa meia hoje, eu fui calçar a meia, digo, Rafael, procura uma meia para o pai. Diz, pai, só serve se for preta. Eu digo, traga qualquer uma, preta, o que importa é calçado. Diz, não, pai, você fica mais delicado com a preta, porque você está de calça preta. Olha os olhos de Deus. O filho adotivo cuida, e o amor de Deus que é a pregação da marca, né? E tem um filho fora do casamento, que é o Henrique, né? Esse tem 37 anos, que foi fruto do que eu vou pregar, fruto de um pecado, né? Pecado que nos leva a situações muito difíceis. E tem 5 filhos no céu. 5 filhos, essa é uma festa grande, mas não tudo estiver lá. 5 também que não devem correr da pregação, se Deus suscitar, a gente fala um pouquinho dessa graça. Mas quero dizer para vocês que tudo isso é graça, né? Mas eu queria começar dizendo uma coisa para vocês. Eu sei que vocês terminaram agora um momento tão belo, né? Que foi essa oração. Mas eu queria começar pedindo a vocês uma coisa muito importante para nós. Todos nós somos pecadores, concorda? A minha pregação é falar um pouco sobre o pecado de salvação. Eu não sei se vocês estão assim, vocês prestam bem, sabe? Mas é isso mesmo. Deus tem pressa com a gente. Olha que coisa linda, tanto jovem, né? Deus tem pressa. Mas eu queria só convidar vocês, antes de começar a pregação, que a gente fechasse um pouquinho nossos olhos. São Francisco diz uma coisa muito bela: quando nós fechamos os olhos da cara, abrimos os olhos da alma. Então eu queria assim, que você colocasse a mão no seu coração e repetisse comigo, assim, com toda a sinceridade do coração. Sim, como se você estivesse falando. Aliás, você já está falando, né? Porque você é Deus, você é a sua alma com Deus, né? Diga assim: Senhor Jesus, onde abunda o pecado, superabunda a graça. E é por isso que eu estou aqui. Mais uma vez, Senhor Jesus, onde abunda o pecado, superabunda a graça. E é por isso que eu estou aqui. É verdade ou não é isso? Pronto, pode abrir os olhos. Porque onde há o pecado, há a graça. Nós vamos falar dessa salvação. Eu vou pedir o Erivaldo aqui, por favor, Erivaldo. Se você puder dar um pouquinho de assistência aqui. São poucas canetas, mas quem tiver caderno aí, eu vou, antes de abrir aqui o meu papiro, né? Eu queria que vocês anotassem um pecado. O Erivaldo vai dar aqui o que você acha de pecado, tá entendendo? Aí o Erivaldo vai arrancar 2 páginas do meu caderno. Aí meu filho dá uma para o lado, para arrancar. Né? Você escreve assim: pecado, matar, roubar, adulterar. Você escreve aí, literalmente, o seu pecado, se você achar conveniente, certo? Rasga aí.
Eu vou falando e vocês vão escrevendo, tá bom, meu irmão, gente? Para ficar interagindo, né? Porque o tempo para nós é ouro, né? A primeira coisa que nós vamos falar aqui é sobre a dimensão do pecado, né? Essa palavra pecado, ela traz para nós um entendimento de uma ação, um pensamento, né? É tudo aquilo contra a vontade de Deus. Então, rezando, e fiz assim uma dinâmica de entendimento, né? Pecado é perder o alvo. Vocês concordam? O motorista, quando ele perde o controle da direção do carro, de uma moto, o que ele faz? Ele bate, não é verdade? Não acontece um acidente, não, o senhor dirige? Não é assim, né? Nós que dirigimos, né? O jovem que guia a moto aí sabe como é que é. Se perder o foco do alvo, que é a direção, consequentemente, há uma consequência, né? E o pecado, ele faz isso com a gente, né? Então, o pecado ele tem uma consequência negativa nas nossas vidas. O pecado, ele faz com que a gente perca essa graça. O que nós dissemos quando começamos a pregação? Onde abunda o pecado, superabunda a graça. E a Maura falou, não foi? Da graça. Da graça que faz a gente entender a característica do amor, né? Que é a fidelidade, a gratuidade, a misericórdia, o que mais? O que mais? A fidelidade, a não inconstância, né? Nós somos muito inconstantes, né? Tem hora que a gente está uma solta, tem hora que a gente está como um leão, querendo devorar todo mundo. E meus irmãos, o pecado, ele pesa muito na gente. Ele pesa assim de uma maneira muito grave, né? Porque o pecado, ele nos afasta de tudo que é vontade de Deus. Mas para iniciarmos esse momento, assim, é interessante que a gente veja essa dinâmica do pecado. Quem trouxe a Bíblia? Quem não trouxe, amanhã é interessante que a gente traga, tá bom? Para a gente acompanhar, né? Vamos pegar o livro do Gênesis 3, é o primeiro livro da Bíblia, né? Para escutarmos um pouco essa narrativa, que é assim fantástica, né? Eu vou ler e vocês acompanham. A minha Bíblia, ela é a Jerusalém, porque é uma Bíblia direcionada pela comunidade. Mas é de vocês, algumas Ave Maria, que eu já estou vendo aqui, né? Certo? Amém? Posso ler? Outros acompanham pelo celular, né? Mas eu queria dizer uma coisa para vocês. Acompanhar pelo celular é fantástico, porque hoje a tecnologia está tomando conta de tudo, não é verdade? Mas o manuseio com a palavra é fantástico. Essa Bíblia foi meu filho que me deu de presente. Eu amo, mas a minha velhinha, eu tenho tanta saudade que eu riscava, eu fazia uma bagunça com ele. Era eu e Deus se entendia, nós dois com a palavra, né? Então não deixe nada despercebido. Nada despercebido, porque Deus tem uma dinâmica com a palavra. O contato com a palavra faz a gente sentir melhor. E a palavra lida no celular, ela parece que passa muito despercebido. Não sei se vocês verem, a gente na missa, quando a gente, o padre está lendo o Evangelho, a gente acompanha com 15 minutos, a gente sabe aquilo para isso, né? E é quem está lendo com o celular, né? Que a gente passa horas e horas onde? No WhatsApp, né? A gente lê todo o tempo passando o dedo nas mensagens, mas a palavra em si, a gente parece que some de uma hora para outra. É assim com vocês, é? Vocês até comigo também, ó. Mas vamos lá. Essa narração está no livro do Gênesis 3, do 1 ao 15, certo? Eu vou ler essa narração aqui, mas o objetivo do plano de Deus, ele ainda dá mais continuidade mais à frente, até o versículo 25. É interessante que depois vocês lessem em casa, tá bom? Mas vamos lá. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher, então Deus disse, não vos podeis comer de todas as árvores do jardim. A mulher respondeu à serpente, nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore
que está no meio do jardim, Deus diz: dele não comereis, nele não tocareis, sob pena de morte. A serpente disse então: mulher, não comereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos já se abrirão, e vos sereis como Deus. Que mentira, né, gente? Versados no bem e no mal. A mulher viu a árvore, era boa ao apetite, formosa, à vista do que essa árvore era desejável para adquirir discernimento. Tomou-lhe do fruto, comeu. Deu também a seu marido, e com ele estava, e ele comeu. Então os dois estavam juntos. Abriram-se os olhos dos dois e perceberam que estavam nus. Entrelaçaram as folhas de figueira e se cingiram. Ele ouviram os passos de Deus que passeavam no jardim, a brisa do dia, e o homem e a sua mulher se escondeu da presença de Deus entre as árvores do jardim. O Senhor Deus chamou o homem: onde estás? Disse ele: eu vi teus passos no jardim. Respondeu o homem: tive medo porque eu me escondi. Ele retomou: e que te fez saber que tu estavas nu? Comeste então da árvore que eu te proibi comer? O homem respondeu à mulher que puseste junto de mim, me deu da árvore e eu comi. O Senhor Deus disse à mulher: que fizeste? A mulher respondeu: a serpente seduziu e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isso? És maldita entre todos os animais domésticos e de todas as feras selvagens. Caminharás sobre teu ventre e comerás poeira e todos os dias de tua vida. Porém, hostilidade entre ti e a mulher, entre a tua linhagem e a linhagem dela. Ela esmagará a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Gente, eu vou ler aqui até o 20, que é para dar uma conclusão melhor do que o pecado é capaz de fazer com a gente, tá bom? A mulher disse: multiplicarei as dores de tuas gravidezes, na dor darás o filho, teu desejo te impelirá ao teu marido, e ele te dominará. Ao homem ele disse: porque escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibirá comer? Maldito é o solo por causa de tu. Com o sofrimento deles tu nutrirás todos os dias da tua vida, e ele produzirá para ti espinhos e cardos. Comerás a erva do campo com o suor do teu rosto, e comerás o teu pão até que retornes ao solo, pois dele foste tirado, pois tu és o pó, e ao pó retornarás. O homem chamou a sua mulher Eva, e por ser a mãe de todas as mentes, o Senhor Deus fez para o homem a sua mulher túnica de pele e o vestiu. Depois Deus disse: se o homem já é como um de nós, versado no bem e no mal, que agora ele estenda a mão e colhe também da árvore da vida, e coma e viva para sempre. O Senhor expulsou do jardim do Éden para cultivar do solo onde foram tirados. E ele baniu o homem e colocou no jardim do Éden os querubins e a chama da espada fumegante para guardar o caminho da árvore da vida. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, nós vimos aí uma narração bela. O primeiro pecado. O pecado da acusação. Começaram a se acusar, não foi? Um botou culpa em quem? Um botou culpa na cobra, o outro botou na mulher. Mas o detalhe disso tudo: vocês viram a consequência do pecado? A mulher passou a sentir
a dor do parto, o homem, o suor do trabalho. Ou seja, quando a gente faz algo que não é da vontade de Deus, que é pecado, tem suas consequências. Vocês concordam? Quando eu fui me apresentar, falei de um filho fora do meu casamento. Foi consequência de quê? Do adultério. E Deus disse o quê? Não adulterarás. Então aqui, Deus implanta uma realidade para nós, o cuidado com o pecado. É tão interessante quando eu rezava por vocês, Deus me dava uma palavra de Daniel muito forte. Muito forte. E Deus dizia que era um tempo de recomeçar pela fé. A fé daquilo que você fazia ao encontrar com esse Deus que é misericordioso. Todos nós somos por aleluia aqui? Levante o dedo quem foi por aleluia. Foi fantástico aquela noite do padre do Frei Jesus. Quem foi? Ninguém. Eu falava com a autoridade da comunidade, que eu trabalhei na segurança militar, trabalhei na segurança, né? E eu dizia que o Shalom em si nunca mais será o mesmo depois daquela noite do Frei Jesus. Você não é todos, né? Nunca, nunca. Gente, eu não sei vocês, eu estava na segurança lá, mas as lágrimas desciam nos olhos, porque foi fantástico aquela vez. O envolvimento de Deus conosco é tão belo, tão encantador, tão profundo, que eu não sei o que foi que vocês sentiram, mas eu vou falar para mim, gente. Aquele silêncio daquela arena tocou a profundidade da minha alma, nos grandes barulhos que o pecado gerava dentro de mim, que foi ao longo da minha vida, meus irmãos, eu fiz uma reparação profunda. Eu me tremo ao falar isso. Meu maior desejo era se prostrar diante da minha mulher e dizer: meu amor, me perdoa por toda a miséria de pecado que eu levei e contaminei você no adultério. Nas vezes que eu queria matar com um revólver, fazendo roteiro. Me deu vontade de chegar para minha filha e dizer: minha filha, me perdoa pelo pai que eu não consegui ser. E eu lá todo bonitão com a arma aqui, fazendo segurança, todo. Sabe? E eu chorando por dentro, porque o primeiro objetivo desse ato de misericórdia de Deus para conosco, que é reencontrar nós, que a pregação vai falar, buscando a salvação que é Cristo. Buscando a salvação que é Cristo. Porque, meus irmãos, o diabo, ele é muito astuto. Vocês viram a confusão que ele fez aqui no meio disso tudo? Veio o espírito da fofoca. Foi não? Descumprimento, desobediência, não comer da árvore. E logo adiante, essa árvore vai se tornar para nós a madeira, o maldito homem que vai subir no madeiro, vai se tornar para nós salvação, que é Cristo. A árvore que foi a origem do pecado, vem tornar logo adiante para nós a árvore da vida. O que ele diz lá? Que do pó nasceste, do pó retornar. Né? Nós vamos ter essa graça da árvore da vida. Qual é essa árvore da vida para nós, meus irmãos? É nada mais que o céu, porque tudo vai passar, né? Não é verdade? Por isso que a salvação é Cristo. Não há outra via, meus irmãos. E o pecado, vocês viram, quanto mais aqui o diálogo deles, eu costumo dizer aqui, pense, eu sou militar do exército e fui monitor passei 30, eu ainda estou no exército, né? Mas na ativa eu passei 31 anos e fui monitor de instruções de animais peçonhentos. Então eu tinha um domínio com a cobra, né? Todo mundo a gente matava uma cobra para comer no quartel, aqui em Penedo, né? Penedo aí, todo mundo eu vinha, passava de 30 dias no meio da mata aí, na década de 80, 90, capturando caranguejeira, era tejo, peba, era cobra, para poder a gente
fazer a instrução virar aquilo que era. E a cobra é um animal tão astuto de um jeito que a gente subia a serra, passava a noite, Sabino olhava o rastro para ver onde tinha nas pedras. E meu irmão, eu queria que vocês vissem. A cobra é um animal astuto. Por que o pecado, o diabo se tornou o nome serpente? A palavra de Deus, ela diz uma coisa, que nós sejamos manso como uma pomba e astuto como uma serpente. Porque vocês viram aqui na palavra a sutileza do diabo enganador, né? Quando eu comecei a usar droga, eu comecei com arrepite, porque no quartel eu não podia dormir à noite. Aí o cara trazia arrepite, aquele negócio de canelete, para tomar isso na primeira, não. Aí comecei depois com a Ripinol, que hoje a Ripinol está usando aonde? Nas pessoas que têm o quê? Depressão. Lá em casa, agora, se eu fosse dependente, voltasse a ser dependente, que o cara por Deus, essa palavra que aqui estou falando, né? Mas se eu ainda tivesse dependência aqui, porque lá em casa não voltava remédio. Que é cleptopina, que é, o meu sogro toma lá um tal de o próprio Ripinol, né? Que é outro nomezinho que dá, científico, não sei dizer, né? Mas era algo que faz a gente hoje entender que a nossa vida hoje, nós vivemos sob a astúcia dessa serpente de diabo. E aí eu comecei a usar outras coisas, passei para maconha, isso militar, aí comecei a cheirar cocaína, aí comecei a viver no mundo do adultério, aí no mundo do adultério eu transmiti uma doença gênera para minha mulher, aí morreu, 5 filhos por consequência disso. Olha o peso do pecado. E o pecado aqui, o que ele dizia? Não pode comer, porque o pecado, ele satisfaz a carne. Por que o pecado é escondido? Por que o adultério? Por que roubar é escondido, gente? Quem foi que disse que Adão estava nu? Quem foi? Foi ele ou foi Deus? Nós não, gente, a palavra. Foi ele mesmo que se achou digno de não ver a misericórdia de Deus. Foi o que aconteceu com Judas. Não aceitou a misericórdia de Jesus. E não sei se vocês percebem, quando a gente comete um pecado, a gente fica cego igual a Adão. Ou não? A gente fala mal de uma pessoa, nem tem ódio do coração, nem tem inveja. Não é assim, não é? Muito cuidado, meus irmãos. Nós temos uma serpente, não sei se eu já disse aqui, mas sempre que eu vou pegar esse tema, eu gosto de dizer, nós temos uma serpente que está acabando com a humanidade. Qual é a serpente? O celular. Tem agora esse negócio dessa... Eu sou meio burro para essas coisas, viu? Nem Pix eu tenho. Fui fazer um serviço para o comandante foi me pagar. Genivaldo, qual é o seu Pix? Eu disse, não, coronel, só pisco outro, porque a gente trabalha com construção, não tem nada para ganhar, vocês que a gente fica piscando direto. Você está com brincadeira comigo, você não tem Pix, não tem não. Não sei mexer. Segundo, eu tenho um medo de fazer uma transação errada e perder o resto do dinheiro que eu tenho, né? Então isso aqui hoje, gente, está acabando com esse negócio artificial agora que a gente sabe de tudo, né? Quero saber como é que vai hoje. Hoje eu trabalho com jovens esses anos todos os anos, mas de um tempo para cá, meus irmãos, a identidade do jovem está totalmente dominada sobre isso. Foi uma ordem do meu comandante que o militar não pode levar para o serviço celular. Aí os caras ficam assim, sargento, eu vou levar, mas vou ficar ali só no banheiro. A gente vem no caminhão do exército, eu trabalho na casa do comandante, e quando a gente vem, os caras vêm em cima do carro, da viatura. Aí, tudo com o celular, eu fico olhando, meu Deus do céu. E os tratamentos é assim, ei macho, ei, aí digo um palavrão com ele, ei macho, ei, eu digo, eu não sei se você sabe se tratar assim, né? Então o que ele está fazendo? Está descaracterizando. O que o pecado fez com Adão e Eva aqui? Vocês notaram que ele vivia onde? No paraíso, não é verdade? Ou não? Eles precisavam passar por tudo isso, que é a dor do parto, o suor do trabalho, precisava. O pecado da morte, o fruto do pecado é a morte.
Por isso que nós vamos morrer. Hoje, meus irmãos, aquela coisa que hoje diz assim, fulano está com câncer. Tudo que acontece de mal é fruto do pecado. Dinheiro, não sei se vocês foram observar, a menina falou aqui de gás, não foi? Essa briga aí de guerra, tudo isso aí é fruto do pecado. E há uma consequência. E o pecado nos causa uma cegueira, concorda? Ou não? Ele tem consequência? E como tem? Porque ele tanto causa uma consequência para nós, como para os outros. Acho tão interessante, meus irmãos, quando eu vivi uma situação tão difícil. Meu filho, um menino jovem, Pedro Chalon, trabalhava o ministério da liturgia, um amor de pessoa, um menino maravilhoso. E foi estudar no colégio militar do Exército. E lá ele foi ser atleta. E lá ele foi ter uma viagem pelo mundo, pelo Exército. No dia que ele foi, a primeira vez que ele foi andar de avião, eu disse: Gabriel, meu filho, papai não tem nenhum real, tem 5 reais aqui. Eu vou lhe dar 5 reais e o que de melhor eu tenho eu vou lhe dar. Vai rezando Deus. Ele foi competir na UFA, lá no Flamengo, pelo Exército. E lá eu digo: eu vou voltar contigo, Deus, meu filho vai ser coronel do Exército, vai ser isso, vai ser aquilo. Resumindo a história, ele voltou, eu fui pegar ele no aeroporto, meu amigo que é sargento comigo disse assim: ei, pai velho, Gabriel já arrebentou, mas que foi de mulher tudo. Eu disse: foi do meu pecado. Meu filho é consequência da desordem do meu pecado. Nosso primeiro pai, nós somos frutos dos erros dos nossos primeiros pais. Bem por fim, começou a beber. Bem por fim, se perdeu. Chegou um dia lá em casa e disse: pai, queria falar com o senhor. Fiquei branco, né? Viu? Ele já está na cocaína como um pai. Ele já tomou toda a decisão da vida. Ele chegou para mim e disse: pai, eu vou fazer uma tatuagem, vou colocar um brinco. Eu digo: como, Gabriel? Meu filho, você é filho de militar, sua formação é militar, você é um cristão. Mas não tem nada a ver, pai. Você não está vendo, não? Neymar. Aí começou a dizer. Eu digo: oh, meu Deus, meu filho não faz isso não. Pai, eu tomei uma decisão. Eu disse: Gabriel, eu vou te dizer uma coisa. Eu sou o sacerdote tutelar que tu hoje mora. Eu não acho conveniente isso, meu filho. E você, se eu fosse você, eu não faria. E respeitava aquilo que seu pai pede. Ele disse: pai, eu tomei essa decisão, eu vou fazer. Eu disse: Gabriel, infelizmente, meu filho na minha casa, eu não vou permitir que você faça. Eu disse: pai, você está botando para fora de casa. Naquela noite, eu senti que eu acho que meu filho. Ali eu tinha perdido um pedaço do meu filho. Eu disse: meu filho, eu não posso fazer nada. Eu só tenho que abençoar. O pai nunca bota o filho para fora de casa. E ele foi. Ele começou a beber. Até hoje, gente. Mal tomou minha pensamento. Voltou para casa. Mas a fruta, a consequência do pecado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Desculpa a emoção. Mas os nossos pecados também, gente, tem consequência nos outros. Os nossos erros, tanto moral como espiritual. Quando a Maura falava, ele estava lá dentro. E vendo como isso mexe com a gente.
E hoje é um menino bom, maravilhoso. Mas eu sinto que naquela noite em que eu conversei, algo ficou travado nele. Vocês entendem? Eu preciso reparar.